Aos amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, hoje eu estou deixando outro headset para a ideia é futuramente trazer o microfone para os irmãos para o áudio ficar melhor. Peço desculpa o último vídeo, que o áudio ficou baixo do último sábado, e o vídeo quarta-feira, o vídeo que eu estava explanando, uma hora atrapalhou, né? Não sei se ativou automático, mas isso será corrigido. Bom, o tema de hoje, ele é um tema muito importante. Bíblia versus falsos profetas. Eu não vou entrar em detalhe em todos os falsos profetas, pelo menos nos mais conhecidos ou nos principais. Mas antes de iniciarmos, eu quero falar aos irmãos que eu não tenho nada contra. Você pode seguir quem você quiser, acreditar em quem você quiser, você é livre para isso. Mas o objetivo do canal é trazer a verdade, Bíblia apenas na Bíblia. Então a ideia não é ofender, não é fazer nada disso, tá bom? Então sinta-se à vontade, seja bem-vindo e vamos ver, aprender sobre esse tema. Vamos junto. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas? Deuteronômio 18:22 diz assim: Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Perfeito. Jeremias 23:16 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam. Fazem-vos desvanecer. Falam de visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então aqui temos dois versículos diretos. O primeiro, que é alguém que se diz profeta, fala algo, né? Deus me disse, Deus me mostrou, Deus me revelou, e não acontecer, ele é falso. Ponto. E Jeremias também fala que quando um profeta fala e não acontecer, ele tirou do coração, é uma pessoa carnal, uma pessoa que não tem espiritual, certo? E acabou, infelizmente, fazendo isso, e nós não devemos temer ele. Ezequiel 13, versículo 3 e 4. Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como os raposos nos desertos, né? Então Deus compara aqui o falso profeta como raposa no deserto, né? Alguém quer se aproveitar, né? Raposa no deserto é algo terrível. Vamos ver o que o apóstolo Pedro descreve em 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 2? E houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Quando você segue um falso profeta, o falso profeta ele vai pregar heresia, ele vai negar Jesus Cristo, negar a doutrina, negar o que foi ensinado pelos profetas também, e as pessoas vão seguir esses profetas e é blasfemado a Bíblia. A verdade é a Bíblia. A Bíblia é blasfemada. Então, uma pessoa que defende um falso profeta, uma pessoa que segue um falso profeta, ele segue dissoluções. Que é dissolução? Mentira, engano, historinha, lendas, coisa que não é verídico. Pode ter um ponto de verdade? Pode, mas nem tudo é verdade. Certo? Tem muito profeta que mistura um pouco da verdade com muita mentira. Então devemos tomar muito cuidado com isso. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então qualquer um que se diz profeta, temos que provar. E como é que nós provamos um profeta? Abrindo a Bíblia e ver se o que tudo, não é uma parte, que tudo que ele prega está escrito. Se tudo que for falado está escrito, nice. Se não tiver, eu sinto muito, ele é falso, tá bom? Agora, depois de aprendermos um pouco, né, sobre o que a Bíblia fala sobre os falsos profetas, agora vamos desmascarar ou desmascarando falsos profetas. Algo importante a ser novamente colocado. Eu não tenho nada contra ninguém. Você tem total liberdade de concordar comigo, não concordar. Você tem total liberdade de crer em quem você quiser, aonde você quiser. Mas o objetivo do canal é trazer a verdade. Eu só creio no que está escrito.
Eu abro a Bíblia e somente na Bíblia o que está escrito. O que não está pode ser fonte de informação. Perfeito. Mas falar que é inspirado por Deus, ou que Deus revelou, eu já acho anátema. Ver dessa partida é maldito. Talvez por estudo, fonte de informação. Mas dizer que foi instruído por Deus, foi guiado, a Bíblia não diz. Se o profeta falou algo que não se cumpriu, ele já é falso. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar com o primeiro, Joseph Smith, ou Joseph Smith Jr., né? Vamos ver algumas profecias que ele proferiu e que não se cumpriram? Vamos junto. Bom, primeira, a vinda do Senhor. Abre aspas. O presidente Smith afirmou então que a reunião fora convocada, porque Deus a tinha ordenado, e foi-lhe dado conhecimento pela visão e pelo Espírito Santo. Era a vontade de Deus que fossem ordenados para o ministério e saíssem para podar a vinha pela última vez, pois a vinha do Senhor, que estava perto, até 56 anos haveria de encerrar a cena. Né? História da Igreja, volume 2, página 182. Essa profecia foi proferida por Joseph Smith em 1835 e registrada por Oliver Cowdery na historiografia SUD. O prazo de 56 anos expirou em 1891. Então, eu nem precisaria trazer as outras, né? Ou as principais, ou algumas. Aqui vamos para o próximo. Não. Mas aqui o estudo foi feito de maneira séria. Vamos mais uma. Segunda profecia, a missão de David Patten. Abre aspas. Em verdade, assim diz o Senhor. É prudente que meu servo David Patten resolva todos os seus negócios logo que possível e disponha de sua mercadoria a fim de realizar uma missão para mim na próxima primavera, em companhia de outros. Sim, 12, incluindo ele próprio, para testificar meu nome e levar alegres novas a todo mundo. É o livro Doutrina e Convênio, seção 104, né? Primeiro, destaque nosso. Conforme a introdução da sessão, esta profecia foi feita em 17 de abril de 1838. David Patten faleceu em outubro daquele mesmo ano, vítima de ferimento de batalha, não tendo visto a próxima primavera quando cumpriria sua missão. Por isso que temos que tomar cuidado antes de crer em alguém que se diz ou se autodenomina alguma coisa. Temos que estudar. Pegar, perceba aqui que eu trouxe até parte, trechos do livro e o que realmente aconteceu. Terceira profecia, a iminente queda do governo dos Estados Unidos. Desculpe. Abre aspas. Eu profetizo em nome do Senhor Deus de Israel, a menos que os Estados Unidos reparem os erros cometidos contra os santos no estado do Missouri e pulam os crimes cometidos por seus oficiais em poucos anos. O governo será totalmente derrubado e consumido. Não haverá mais que um amontoado de entulho pela sua maldade em permitir o assassinato de homens, mulheres e crianças. E os saques e o saque e extermínio de milhares de seus cidadãos não ficará impune. História da Igreja, volume 5, página 394, tradução livre. Vamos ver. Joseph Smith fez essa profecia em 6 de maio de 1843. No entanto, o governo dos Estados Unidos não reparou nenhum dos seus atos cometidos contra os Mormons no Missouri, desde aquela época, mesmo mediante muitas petições. Até hoje, nós sabemos que o governo americano nunca caiu. Profecia 4. A queda do Congresso americano. Vamos abrir aspas? Ao discutir a petição ao Congresso, eu profetizei em virtude do santo sacerdócio investido em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, que, se o Congresso não ouvir nossa petição e não nos conceder proteção, eles serão quebrantados como governo, e Deus os amaldiçoará, e não lhes sobrará nada, nem sequer uma mancha de gordura. Né? Na Estrela Milenar, volume 22, número 29, página 455, história de Joseph Smith. Vamos aprender um pouco sobre essa profecia que não aconteceu? Essa profecia consta também no History of the Church, História da Igreja, volume 6, página 116. Embora, quando essa previsão foi incorporada à história oficial, o líder da Igreja Mórmon decidiu deixar de lado a mancha de gordura. Né? Agora, com todo respeito a quem segue Joseph Smith, eu não consigo entender como as pessoas, talvez que não estudam, não pesquisem, creiam em um profeta, uma profetisa, o que for, que tem declarações de profecia que não aconteceram e ainda seguem.
É uma coisa estranha. Para mim é estranho. Vamos continuar. A petição não foi ouvida, nem a proteção foi concedida, né? No Desert News, volume 1, número 8, página 59. Contudo, o Congresso nunca foi quebrantado e continua a funcionar até hoje. É interessante que os compiladores da HC acrescentaram uma nota editorial na tentativa de subversar ou explicar essa profecia. É exatamente o que eu falo. As pessoas querem defender o indefensável. E, infelizmente, fazendo banho-maria, né, procurando chifre na cabeça de cavalo, tentando explicar o que não aconteceu. Ele é falso, acabou. É muito triste isso aqui. É muito triste. Eles afirmam que essa previsão, sem dúvida, tem referência ao partido no poder, ao governo considerado como administração. Né? Vê nota 4 no fim da página, na página eletrônica ou na versão impressa de 1902. De acordo com a nota do HC, esse seria o Partido Democrata, que estaria no controle na época. No entanto, a previsão é que o Congresso será quebrantado como governo, e o Congresso é composto por representantes de ambos os partidos, correto? Os Santos estavam fazendo um apelo ao governo geral, não ao Partido Democrata, a um ponto feito por uma declaração sumária na margem esquerda da petição. Enxugar gelo é complicado, irmãos. Profecia 5. O Tesouro de Salem, Massachusetts. Essa profecia pode ser conferido nas doutrinas e convênios, na seção 111. O texto introdutório da seção afirma, abre aspas, revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Salem, Massachusetts, em 6 de agosto de 1836. Nessa ocasião, os líderes da igreja estavam muito endividados devido ao seu trabalho no ministério. 1. Eu, o Senhor vosso Deus, não estou descontente com vossa viagem, apesar da vossa sensatez. Item 2. Isso aqui seria da visão, né, da profecia. Tenho muitos tesouros para vós nessa cidade, para o benefício de Sião, e muita gente nessa cidade, que reunirei no devido tempo, para o benefício de Sião, por intermédio de vós. Ai, que decepção. É decepção, irmão, não tem outra palavra. Item 3. Convém, portanto, que traveis conhecimento com homens dessa cidade, como fordes guiados e como vós for indicado. Item 4. E acontecerá que, no devido tempo, porei esta cidade em vossas mãos, para que tenhais poder sobre ela, de modo que não descubram vossos planos secretos. Isso aqui ficou estranho, né? E sua riqueza no que diz respeito a ouro, a prata será vossa. 5. Não vos preocupeis com as vossas dívidas, porque vos darei poder para pagá-las. Nenhum tesouro escondido foi jamais descoberto, e nem mesmo Salém ou seu ouro ou prata caiu na mão dos mormons, desde o dia de Joseph Smith até hoje. É muito triste, né? Profecia 6. Pestilência, saraiva, fome e terremoto sobre os maus. Esta profecia de Joseph Smith pode ser encontrada na historiografia oficial da igreja, né? SUD. Abre aspas. E agora estou disposto a dizer, pela autoridade de Jesus Cristo, que não passarão muitos anos antes que os Estados Unidos apresentem tal cena de derramamento de sangue, como não tem paralelo na história dessa nação. Pestilência, saraiva, fome e terremoto varrerão os ímpios dessa geração da face da terra, para bem preparar o caminho para o retorno das tribos perdidas de Israel a partir do país do norte. O povo do Senhor, aqueles que cumpriram as exigências da nova aliança, já começaram a reunir-se em Sião, que está no estado de Missouri. Por isso vos declaro a advertência que o Senhor ordenou que se declarasse a esta geração, lembrando-se de que os olhos do meu Criador estão sobre mim, e que a ele respondo por cada palavra que digo, não desejando nada pior a meus semelhantes do que a sua eterna salvação. Portanto, abre aspas, temeis a Deus e dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo virá. Arrependei-vos, arrependei-vos e abraçai a aliança eterna, e fujais a Sião, antes que a açoite transbordante vos alcance, pois há aqueles que agora vivem sobre a terra, cujos olhos não se fecharão na morte, até que venham todas as coisas que eu tenho falado cumprido. História da Igreja, volume 1, 315 a 316 a página, né? Apesar da solenidade do apelo e do temor alegado por Smith de prestar contas de suas palavras a Deus, a destruição generalizada dos ímpios daquela geração jamais ocorreu. Eu não consigo entender. Ou o cara realmente achava que era usado por Deus, ou é complicado, né?
É difícil. Isso aqui é um vídeo muito difícil fazer isso aqui, porque eu confesso aos irmãos, eu não consigo ler isso aqui e achar que isso aqui é normal. Tem vídeo que eu trago para os irmãos que é difícil para me trazer, não é porque o assunto é difícil, não é por causa da complicação. É porque não dá para engolir isso aqui. Eu não consigo entender como pessoas, às vezes, sinceras com Deus engolem uma história dessa, né? Profecia 7. A construção do templo em Sion, Zion, Missouri. Esta profecia consta nas Doutrinas e Convênios, seção 84, que é introduzida pelo texto, abre aspas. Revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta de Kirtland, Ohio, em 22 e 23 de setembro de 1882. O profeta chamou de revelação sobre o sacerdote. Nenhum líder questiona isso aqui. Como é? Eu pesquisando os irmãos, eu achei cada uma coisa dessa absurda. E olha que ainda falta dois profetas. Profetas. É difícil fazer um vídeo desse, irmãos. É difícil. Vamos junto. Item 1. Uma revelação de Jesus Cristo a seu servo Joseph Smith Jr. e 6 élderes. Acho que é o nome dos missionários, né? Eu creio que é isso. Se eu estiver enganado, corrija aqui. A unir o coração e erguer a voz ao céu. 2. Sim, a palavra do Senhor com respeito à sua igreja, estabelecida nos últimos dias, para a ressurreição de seu povo, como falou pela boca dos seus profetas, e para a reunião dos seus santos, no Monte Sião, que será a cidade de Nova Jerusalém. Interessante, né, que Hebreus 1 fala que, antigamente, né, Deus falava através dos profetas e hoje só através do Filho. Só esse versículo também aqui já quebraria esses profetas de todos os jeitos. Vamos continuar. Item 3. Cidade essa que será construída a partir do terreno do templo, designado pelo dedo do Senhor nas fronteiras ocidentais do estado de Missouri, e dedicado pela mão de Joseph Smith Jr. e outros de quem o Senhor se agradava. 4. Em verdade, esta é a palavra do Senhor, que a cidade de Nova Jerusalém seja construída pela reunião dos santos. A partir desse lugar, sim, o local do templo esse será erigido nessa geração. E item 5. Pois é verdade, essa geração toda não passará sem que seja construída uma casa para o Senhor, e uma nuvem descansará sobre ela, nuvem essa que será para a glória do Senhor, que encherá a casa. Você percebe que esses falsos profetas, eles pegam umas passagens bíblicas, uma parte, e junta com o que eles acham que foi revelado? É por isso que a pessoa tem que estudar muito a Bíblia, para não ser enganado. Uma pessoa que estuda a Bíblia meia boca, ou lê uma parte da Bíblia, ou vai querer explicar sobre algo, algum assunto, e não lê todo o contexto, ele é enganado. Ele é enganado pelo falso profeta. Vamos lá. Os mormons daquela geração foram forçados a fugir do Missouri, devido a uma dura perseguição. Jamais foi construído o templo naquele terreno nos dias de Joseph Smith. A gente percebe aqui, né, que Deus estava mostrando para o povo: não segue esse cara, ele é falso, não segue. Não segue. Sai dele. Não vai ter templo nenhum. E o povo não acordou. Né? Jamais foi construído templo naquele terreno de Joseph Smith. Muitos anos mais tarde, um grupo mormon dissidente adquiriu a propriedade do terreno e assumiu o nome de Igreja de Cristo do Lote do Templo, onde estabeleceu sua sede. Granville Hedrick, líder do movimento, rejeitou diversas doutrinas e institutos mormons e chegou a declarar Joseph Smith como um profeta caído. Não é só ele que acha isso, não. Eu também, nessa parte, eu concordo com esse rapaz aqui. Ainda hoje, não foi construído o templo no lote de Sião. Agora, nosso segundo falso profeta será desmascarado. Esse aqui eu fiz mais um resumo para o vídeo não estender muito. Tá? Charles Stacey Russell. Né? Vamos aprender um pouco sobre o que ele profetizou que nunca aconteceu. Esse foi o resumo do resumo. Em 1877, o que ele disse? Previu que o reino de Cristo dominaria a terra em 1914. Os judeus seriam restaurados a favor de Deus e os santos seriam levados ao paraíso. Não tem muito o que falar, né? Jesus não voltou. 1891. Declarou-se que 1914 seria o último limite do governo dos homens imperfeitos. Tudo falso. 1904. Previsto que a anarquia mundial seguiria o fim do mundo dos gentios em 1914. O pessoal parece que gosta de 1914, esse senhor, né? Agora mudou. 1916. Acreditava que a Primeira Guerra Mundial terminaria no Armagedon e no arrebatamento dos santos. É sempre assim. É o sensacionalismo. Né? Uma vez eu escutei assim: os jogos
vai ser na Arábia Saudita, de lá vem o anticristo, tudo é anticristo, tudo é isso, tudo é aquilo. Por que o povo começa a insistir em falar essas bobagens? Porque não estuda a Bíblia, né? Esse cara aqui se autodenominou, né, um profeta, não sei como é que denominou ele, mas a profecia é falsa, então ele é falso. 1918. Acreditava que a cristandade seria esquecida e substituída por governos revolucionários. Isso aqui é aquela quando começou, né? Eu não sou muito parte dessa história aí de movimentos sociais, não sou muito ligado, né? Mas começa a ideia de comunismo crescer no mundo. Eu não sei se é essa data aqui. Se tiver alguma pessoa de história que pudesse escrever a informação coerente aqui no comentário, eu ficaria grato, tá bom? 1920. Previu que o reino messiânico seria estabelecido em 1925, trazendo paz mundial. 1966. Sugeriu que o reino de Cristo começaria em 1975, 6.000 anos após a criação do homem. Então nós percebemos aqui que esse rapaz, né, o Russell, esse senhor, essa pessoa, esse homem, ele fez profecias que nunca aconteceram. Agora nós vamos para o nosso último profeta. Esse último profeta tem que ser mais detalhado também. Por ser profetas, o menos conhecido tem menos detalhe, o mais conhecido mais detalhe. A senhora Ellen G. White, o apelido carinhoso que eu botei nela foi a profetisa da besta, né? Essa senhora aqui, eu não tenho nada contra essa senhora. Se ela tivesse viva hoje, eu ia pedir um debate bíblico com ela. Sério, no fundo da alma. Ia desmascarar essa senhora aqui ao vivo. Mas como ela já está morta, eu vou usar o que ela diz que Deus revelou para ela, né? Um anjo assistente. Isso é coisa surreal isso aí. Vamos aprender o que mais. Vamos desmascarar Ellen White de uma vez por todas, mais uma vez, né? Ou redundando, mais uma vez mais. Bom, primeiro, ela diz, né, que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. Tá, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. Antes de começarmos, irmãos adventistas que estão vendo esse vídeo aqui, prestem atenção que essa mulher não é profetisa. Estão mentindo para você. Muitos irmãos adventistas, não considero vocês como irmãos, sou de boa. Comentou em vídeos passados que eu fiz também com a irmã Tânia, né, que nós fizemos uma coletânea de vídeos, que estamos tirando de contexto, que não estava abrindo não sei o que não estava abrindo o livro. Então aqui eu trouxe uma coisa mais resumida, né, mostrando o livro, o volume, a página e onde está escrito, vamos dizer assim, onde está escrita a profecia, né, a profecia. Na página citada, escrita em 1862, durante a Guerra de Sucessão nos Estados Unidos, Ellen White escreveu, abre aspas, a Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da presente condição do país, guerreando contra ele. Examina a questão e sonda outras nações. Teme que, se iniciar uma guerra no exterior, ela se enfraqueça e outras nações possam tirar proveito da situação. Outros países estão fazendo preparativos silenciosos, mas diligentes, para a luta armada e esperando que a Inglaterra combata os Estados Unidos, para então ter a oportunidade de vingar-se da exploração e injustiça de que foram vítimas no passado. Só com uma profecia dessa aqui, a pessoa tem que descrer Ellen White de todos os lados. Eu não estou nem botando aqui erro doutrinário. Estou botando falsa profecia. Segunda profecia, Jerusalém jamais seria reconstruída. Primeiros Escritos, página 75. Abre aspas. Foi escrito em 1851, mas abre aspas. Foram-me indicados, então, alguns que estão em grande erro, que crê que é seu dever ir à antiga Jerusalém, entendendo que tem uma obra a fazer ali antes que o Senhor venha. Tal opinião é de molde a afastar a mente e o interesse na presença da obra do Senhor, sobre a mensagem do terceiro anjo, pois os que pensam ser seu dever, não obstante, ir à velha Jerusalém, terão sua mente firmada ali, e seus recursos serão tirados da causa da verdade presente, para permitir a eles e a outros estarem. Vi que tal missão não realizaria nenhum bem real, que levaria um bom espaço de tempo a levar alguns judeus a se tornarem crentes, mesmo na primeira vinda de Cristo, quanto mais ao seu segundo advento. A Ellen White tem que ler mais a Bíblia, né? Vi que Satanás havia enganado sobremodo alguns nesse ponto, e que as almas ao redor deles, nesse país, poderiam ser ajudadas por eles e levadas a guardar os mandamentos de Deus, mas deixariam-nas aparecer.
Vi também que a velha Jerusalém jamais, vi também que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Eu li duas vezes essa parte aí do escrito dela. E que Satanás estava fazendo o máximo para levar a mente dos filhos do Senhor para essas coisas agora, no tempo do ajuntamento, impedindo-os de dedicar todo o seu interesse à presença da obra do Senhor, levando-os assim a negligenciar a necessária preparação do dia do Senhor. Terceiro ponto. Ellen White, fundamentando-se equivocadamente em outros autores, prediz que a Turquia deixa de existir. Ellen White, e seus plágios é uma coisa maravilhosa. A Turquia continua a existir e atualmente não parece haver possibilidade de que venha a deixar de ser um país tão cedo. Né? Você percebe tem no livro Adventista, né? Dentre outros. Maio de 1944, para 92, citado na Bíblia de Estudo do Adventismo do Sétimo Dia. Né? Onde também tem a Adventismo do Sétimo Dia, Enciclopédia, volume 11, página 52. Vamos aprender. A Turquia é um país que nem sequer existia quando Ellen White viveu, pois só se tornou independente em 24 de julho de 1923, com o Tratado de Lausanne. Isso foi 8 anos após ela ter morrido, mas Ellen White apoiou a interpretação do ministro metodista Josias Licht de que a ascensão e o declínio do Império Otomano estão profetizados em Apocalipse 9, 13 a 21. Isso abriu um grande conflito para 334 e 335. A gente percebe que até hoje a Turquia existe. E os muçulmanos são os que mais crescem no mundo, né? Mais um ponto para a verdade e Ellen White, zero, né? Quarta profecia que não aconteceu de Ellen White. Ela profetizou que alguns estariam vivos em 1856, estariam vivos, né? Por ocasião do retorno de Cristo, Testemunhos para a Igreja, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 131 e 132. Ela se referia a pessoas que estavam presentes numa reunião da Igreja Adventista e, por já haverem morrido todos, essa profecia também não se cumpriu. Ainda tem gente que segue, né? A seguir está a seguinte declaração feita por ela em 1856. Foi-me mostrado o grupo presente na Assembleia. Disse o anjo, esse anjo aqui é Satanás, gente. Paulo fala que Satanás se disfarça até de anjo de luz. Então, alguns servirão de alimento para os vermes. Alguns estarão sujeitos às 7 últimas pragas. Outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para ser transladados na vida de Jesus. Esse anjo aqui só não é... Ele é muito mentiroso, né? Extremamente mentiroso. Mais uma profecia da volta de Jesus. Cara, como é que o povo segue Leon White se Leon White profetizou a volta de Jesus não sei quantas vezes? Em 1850, Ellen White afirmou que Cristo retornaria em poucos meses. Primeiros escritos, páginas 58, 64, 67. Vamos lá? Vejamos o que Ellen White realmente escreveu? Abre aspas. Alguns estão supondo a vinda do Senhor no futuro muito distante. O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam. E as... Desculpe. E assim pensam que continuará mais alguns anos. E dessa maneira suas mentes são desviadas da verdade, presentes para ir após o mundo. Nisso vi grande perigo, pois se a mente está cheia de outras coisas, a verdade presente é deixada fora, e não há lugar em nossa fronte para o selo do Deus vivo. Vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e esse tempo podia durar apenas um pouquinho mais. Que o tempo disponível que temos para ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia, né? E lembrando aqui que a igreja adventista, como diz o próprio pastor Rodrigo Silva, não é a Bíblia que diz. A igreja crê que o selo de Deus é o sábado. Mas a Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo e que o sábado é um sinal. Então, só por esse tipo de fala você percebe se a doutrina é verdadeira ou é falsa, né? Numa visão dada em 27 de junho de 1850, meu anjo acompanhante disse, ou seja, Satanás disse, o tempo está quase terminado. Vocês estão refletindo como deveriam a amorável imagem de Jesus? Foi-me indicado então a terra e vi que tinha que haver uma preparação da parte daqueles que, nos últimos tempos, abraçaram a terceira mensagem angélica. Disse o anjo: prepare-se, prepare-se, prepare-se. Vocês terão que experimentar uma morte para o mundo, maior do que jamais experimentaram antes. Vi que havia grande obra a ser feita por eles, e pouco tempo para fazê-la. Vi então que as 7 últimas pragas deviam ser logo derramadas sobre os que não têm abrigo.
Ainda tem gente que segue e defende. Vamos lá. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória, e quanto Jesus havia sofrido para alcançar, para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados no sofrimento de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e alegria, sabendo o que Jesus havia sofrido, para que sua nobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. Disse o anjo: neguem a si mesmo, vocês precisam caminhar depressa. Alguns de nós têm tido tempo de ter a verdade e progredir passo a passo. E cada passo dado tem nos propiciado força para o seguinte. Mas agora o tempo está quase findo. E o que durante anos temos estado aprendendo, eles terão que aprender em poucos meses. Terão também muito que desaprender e muito para aprender, né? Idem página 67. Próxima profecia que nunca aconteceu. Que a Guerra Civil Americana era um sinal de que Cristo iria retornar, ou iria logo retornar. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 260. A Guerra Civil Americana terminou em 1865. Ainda tem gente que defende. Eu não tenho raiva, eu fico triste só. Próxima profecia de Ellen White que não se cumpriu. Ellen White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida. Ellen White afirmou nesse texto em que descreve a vida do Senhor. Primeiros Escritos, página 35, abre aspas. Começou então o jubileu, período em que a terra devia descansar. Viu o piedoso escravo levantar-se em triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto o seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer. O texto apenas descreve que o retorno de Cristo da terra será a ocasião da libertação dos escravos, né? Não aconteceu. Muito triste, né? Muito triste gente que defende ainda. Ellen White se contradiz, é interessante, né? Ellen White profetizou que a escravidão seria restabelecida nos Estados do Sul dos Estados Unidos, né? Manuscrito, volume 2, página 153, né? Número 153, página 300. A escravidão não voltou a ser legalizada no sul dos Estados Unidos. A afirmação está no manuscrito datado de 1895, com respostas de Ellen G. White a perguntas sobre o trabalho com populações negras no sul dos Estados Unidos e as dificuldades enfrentadas pelos adventistas nessa região, com leis locais que restringiam o trabalho aos domingos. Ao ser perguntada se os adventistas desses estados deveriam trabalhar aos domingos, Leonte respondeu, abre aspas, a escravidão novamente será revivida nos estados sulistas, pois o espírito da escravidão ainda vive. É incrível. Item 9. Ellen G. White profetizou que a terra seria logo despovoada se Jesus demorasse para voltar. Testemunho para a Igreja, volume 1, página 304. A despeito de tantas guerras, fomes e epidemias, o que vemos é que a terra está cada vez mais povoada à medida que o tempo passa. Complicado, né? Esta é a declaração de Ellen G. White, abre aspas. Foi-me apresentada a condição de degeneração atual da família humana. Cada geração se tem vindo enfraquecendo mais, e a humanidade é afligida por toda forma de enfermidade. Milhares de pobres mortais do corpo deformado, doentio, negros em frangalhos e mente sombria, vão arrastando uma existência miserável. Cresce o poder de Satanás sobre a família humana. Não viesse em breve o Senhor e destruísse seu poder, e não tardaria que a terra estivesse despovoada. Né? É interessante. Quanto mais pessoa nasce, a próxima geração, a tendência é nascer mais forte, né? Complicado. O pessoal não sabe o mínimo de biologia e fica inventando essas modas. Décima. Ellen G. White prediz que os senhores dos escravos dos seus dias experimentariam, meu pai do céu, experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro de Apocalipse. Primeiros escritos, página 276. Todos os senhores dos escravos de seu tempo já estão mortos. Não precisa se esforçar tanto, né, para desmentir essa mulher. 11. Ellen G. White profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Primeiros escritos, página 15 e 16. Como é que tem gente que ainda enxuga gelo tentando defender essa mulher? 12. Ellen White afirmou que a enfermidade do irmão Carl Katzman não era para a morte, mas para a glória de Deus. Vamos lá. Carl estava gravemente enfermo de febre tifoide e parecia que não viria muito tempo mais. Ele morreu 2 dias depois. Charles Lee, né, as 3 importantes questionamentos da Igreja 27º dia, em 1876 é confirmado isso. Bom, então o que nós aprendemos aqui?
que os três principais profetas, né, profetizaram e não aconteceram. Você pode enxugar gelo, você pode passar pano, pode fazer o que quiser. Não tem como seguir falsos profetas. Irmãos, siga apenas a Bíblia, apenas o que está escrito. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.